Olá, eu sou a Ana Genay Ávila e hoje a gente vai conversar sobre a síndrome do gêmeo sobrevivente ou a síndrome do gêmeo evanescente. Essa síndrome que eu assim fiquei intrigada de o quanto que interfere e impacta na vida das pessoas e muitas mesmo não têm o menor conhecimento, nem ouviu falar, quanto mais se aprofundar sobre essa síndrome. Quando eu vi a primeira vez, eu ficava assim, a cada palavra, a cada informação, eu ficava, gente, mas como que eu demorei tanto para saber sobre tudo isso? Como é que as pessoas não têm acesso a isso? O porquê? Mas os estudos sobre essa síndrome são realmente muito novos, recentes. Tem um grupo de profissionais que realmente se aprofundam a mais um tempo a mais e sempre vai se descobrindo novas informações mesmo, né? Então dá para entender o porquê que a gente nunca teve acesso, né? Ou as poucas que tiveram recentemente teve acesso. Mas enfim, como que começa, né? Como que se inicia essa síndrome? Então inicia lá no ventre materno. Nos primeiros dias que a mãe tá gestante, ela muitas vezes nem sabe ainda que tá gestante. Tá lá no os primeiros 5 dias de gestação. Então, lá dentro já estão os embriões. Os embriões estão lá envoltos a um saco gestacional. Isso quando tem mais de um embrião, né? E normalmente assim, quando tem uma gestação que ocorreu um aborto, pode ser espontâneo ou provocado, a gestação seguinte é quase 100% de chance dela ter mais embriões e de ser uma gestação gemelar, né? De ter irmãos gêmeos. Por quê? O organismo entende que como teve a perda, né? Agora ele tem que reter mais. Então a possibilidade de ter essa gestação gemelar é muito maior. Só que essa síndrome, como eu falei, a cada grupo de estudo, a cada informação, como é muito recente, acabam vindo, né, coisas importantes e novas. Então diz que além dos embriões, mesmo que não seja uma gestação gemelar, tem a questão das células que estão se multiplicando e aí o movimento e a forma dessa multiplicação acontecer, e elas também estão envoltas a sacos gestacionais. O embrião que ficou ali, que foi implantado, ele olha para essas células e vê através delas a sua própria existência. Então a experiência é a mesma, independente de ser através das células que estão em multiplicação ou dos embriões. Então eu vou focar aqui nos embriões primeiro. Então tá lá, nos primeiros dias, a mãe tá se movimentando normalmente e esses embriões, que cada um tá envolto a um saco gestacional, tá lá se movimentando junto com a mãe. Quando eles se movimentam, eles muitas vezes se chocam. Quando eles se chocam, esse choque muitas vezes acaba até acontecendo feixes de luz lá, tudo isso dentro do ventre materno. Né? O líquido amniótico ainda é clarinho, as células estão se multiplicando para formar o cordão umbilical e toda a estruturação futura, que é logo, né? Mas enquanto isso, está tendo essa conexão entre esses gêmeos, né? Entre esses sacos gestacionais. A cada trombada, cada impacto é uma conexão, é uma comunicação que está se iniciando ali. Então, sabe quando os gêmeos, quando nascem, dizem que eles têm uma comunicação meio que telepática deles, né? Dizem que quando acontece alguma coisa com o gêmeo lá no outro lado do mundo, o que tá aqui também sente e já prevê, enfim. Essa comunicação é criada nesse momento, inicia ali. Então, esse embrião, que é você, tem lá a conexão lá com o seu gêmeo e tá tudo lá com aquele feixe de luz, aquela conexão, aquela integração. Aí, depois do quarto, quinto dia, às vezes esse período muda muito, pode ser mais pra frente. A mãe, dependendo lá das taxas de ácido fólico, tem toda uma questão biológica mesmo, ela só consegue nutrir um deles, muitas vezes, quando não é mesmo 2 embriões, os gêmeos ou trigêmeos,
e aí ela nutrindo um apenas, esse um vai ser implantado, ele vai ser nutrido e vai se desenvolver. As células estão lá se multiplicando para contribuir com esse desenvolvimento. E aí, conforme vai passando os dias, aqueles embriões, os outros, né, os irmãos, eles, por não serem nutridos, eles morrem. E aí, quando eles morrem, eles podem serem expelidos, né, pela mulher, do corpo lá dela, né, do ventre materno. E aí ela tem um sangramento, inclusive, e aí muitas vezes se tem um sangramento no início da gestação, mas aquele outro embrião, que é você, tá lá sendo implantado e tá tudo bem, saudável com ele. Então tem o sangramento, vai ver o que é, tá tudo ok com o embrião. E aí, inclusive, quando se descobre muitas vezes que tá grávida, e aí aquele sangramento que foi um aborto passa despercebido como se fosse algo normal, que não aconteceu nada. Ou então, esses embriões podem ser absorvidos pelo próprio ventre materno, e aí eles vão entrando em decomposição, né? E eles ficam lá dentro durante a gestação inteira. Quando eles estão lá dentro ainda, lembra que eu falei que eles estão dentro, né, envoltos a um saco gestacional. Esse saco gestacional aqui, que é você, de repente o outro irmão rompe o saco gestacional dele, aí ele, as informações, tudo que estava dentro do saco gestacional dele, cai em cima de você. O seu saco gestacional é poroso, então ele absorve todas essas informações, tudo que estava dentro do saco gestacional lá do outro embrião, e ele é absorvido por você. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm sentimentos, né, tem questões que eram do irmão, não era dele, porque foi absorvido e se fundiu, né, a questão até sexual, quando o seu irmão é do sexo oposto e você aqui absorve todas essas informações. E aí, quando rompe, esse embrião é absorvido lá, ele entra em decomposição, o que acontece? O ventre materno muda todo. Antes ele tinha feixes de luz, o líquido amniótico era clarinho, tinha um odor diferente, tinha essa conexão, esse movimento, essa vida lá dentro. De repente tudo cessa. O líquido amniótico, por causa da decomposição, começa a ficar com um aspecto diferente, ele fica mais... Ele fica diferente, né? O odor muda, não tem mais a conexão, não tem mais aqueles feixes de luz, não tem mais aquela movimentação toda. Aí o embrião que fica lá, que é você, não entende nada disso. O que aconteceu, né? Nesses primeiros dias, às vezes um pouco mais de dias, tem lá o resquício do cérebro reptiliano. E tudo isso é registrado e fica gravado no cérebro reptiliano, e depois o significado que foi dado, que está tudo lá registrado, é o que você vai projetar na vida. Então, aqui agora a gente vai iniciar sobre esses sintomas, esses significados, que podem ser vários. Então, por exemplo, quando esse embrião ficou lá dentro, ficou mais escuro, né? Ficou um odor diferente, ele ficou sozinho, aí ele ficou numa melancolia, numa tristeza sem fim, sem entender o que estava acontecendo. Ele pode se sentir culpado, pensando o porquê que eu fiz que os meus irmãos me deixaram, me abandonaram. Aí fica aquela sensação de abandono. A nutrição que é feita pela mãe para ele começa a enxergar o alimento como algo que causa dano, porque na verdade, por falta do alimento para os irmãos, eles morreram. Então ele não quer ser nutrido, ele não quer ter esse privilégio, ele se sente culpado de receber esse alimento. Ele quer entender o porquê que ele foi escolhido e os outros não. E ele também tem uma confusão de imagem, porque ele se enxerga, ele não tem a consciência de que ele é um ser e aqueles eram outros. Ele se vê meio que misturado nisso tudo, ele se enxerga a vida dele através deles.
E como eu falei lá na frente, né, lá quer dizer, no começo, pode ser toda essa visão também das células que estão em multiplicação para estruturar a implantação dele, e não realmente embriões. Então, ele começa a querer a entender o porquê que abandonaram. E aí, como virou um caos, né, após a saída deles, tem um momento que ele vai se desenvolvendo ali, né? Aí começa a ter ali, começa a se formar todo o aparelho auditivo e ele começa a escutar aqui fora. Então ele escuta o pai, a mãe, os barulhos externos, né, da mãe, e ele começa a projetar que esses barulhos são os irmãos que estão lá fora. E aí ele fica, nossa, por que os meus irmãos juntos me abandonaram e foram para lá, estão lá agora e me deixaram aqui? Né? Eles sabiam que ia ficar esse caos, que ia ficar dessa forma, então por isso que eles saíram, mas por que eu tive que ficar? E aí vários significados, né? Então aquelas pessoas que tem medo de escuro e não entende que é um medo, uma fobia realmente, não entende por quê. Porque projeta a escuridão aqui na vida com aquela escuridão que vivenciou lá dentro, que estava ligado à morte, né, ao abandono, a ficar sozinho naquele mundo escuro, né. Quando eles estão aqui fora, dando esse significado que os irmãos estão aqui fora, ele projeta então, por exemplo, na mãe, quando ele nasce. Ele enxerga na mãe esse irmão que abandonou. Então ele quer ficar agarrado com essa mãe para não perder ele de novo e não ser, né, abandonado de novo. Então, a cada vez que esse bebê, depois que ele nasceu, ele perde ali a mãe do campo de visão, ele fica desesperado, porque é a sensação de abandono de novo. Então ele chora, ele tá alimentado, tá limpo e ele chora, não dorme, ele quer ficar o tempo todo no colo da mãe. Ou então ao contrário, quando ele se conectou com os irmãos, quando ele teve interação, quando ele teve essa conversa, aí ele foi abandonado. Ele viveu tudo isso, né? Essa solidão, esse abandono, essa tristeza. Então ele não quer de novo ter esse vínculo, ter essa comunicação para não ter que viver de novo essa tristeza toda. Então o que ele faz? Ele não tem esse vínculo com a mãe. Muitas vezes até ele renega mesmo o peito, o leite materno, ele não mama, rejeita o peito. Então, porque ele não quer criar esse vínculo para de novo ele não ser abandonado. E, inclusive depois ele projeta isso futuramente, não criando vínculos profundos com as pessoas, com parceiros, com amizades, para de novo não sentir essa sensação de abandono. E tudo isso é inconsciente. Tá tudo registrado lá no cérebro reptiliano e a pessoa repete conforme o significado que deu, sem racionalização, né? Não tem, hoje não me envolvo com alguém porque não, é tudo inconsciente, me fugiu a palavra. Então, a questão do alimento, né? A criança, ou o adulto depois, ou o adolescente, que normalmente a questão da anorexia é muito maior, né, na adolescência, quando ele se alimenta, ele se sente culpado de se alimentar, e então ele rejeita o alimento, ou então ele vê como algo danoso mesmo, né? Porque os irmãos morreram, ele se via através dos irmãos. Então ele projeta isso depois no alimento e ele não se alimenta e aí vira uma doença, que é a anorexia, por exemplo. Tem a questão da própria diabetes, né? Então o alimento entra como causando dano, ou então a compulsão alimentar, né, que é comer por dois para alimentar aquele irmão que morreu por falta de alimento. Então ele come por ele, para ele realmente ser nutrido e crescer, se desenvolver, e pelo irmão, dos outros irmãos, para eles poderem não morrer. E aí tem a compulsão, que também acaba sendo tudo inconsciente. Então todo esse trauma que foi gerado, que foi vivido durante o ventre materno, ele causa essa síndrome do gêmeo.
evanescente ou sobrevivente, né? Tem um grupo de estudiosos que falam sobreviventes, porque é você que sobreviveu. Ou então o evanescente, que são aqueles que morreram. E como você se projeta neles, então tem esse nome também. Tem o nome, o irmão, o gêmeo que nasceu sozinho, tem outros nomes também, mas todos sobre essa síndrome. Então tem pessoas que têm um impacto maior dessa síndrome. E realmente tem anorexia, tem um vazio de alma, né, de uma sensação de abandono tão grande, uma tristeza tão grande, que tem realmente uma impulsividade tem um impulso de morte mesmo, né? Então pode querer se suicidar e se suicidar, ou querer se matar aos poucos com vícios, né? Até cigarro, que legalmente a gente não vê como algo, né, um suicídio, mas é um ato, né, de suicídio diário. Bebidas, né, com o alcoolismo ou outras dependências. Então, tem pessoas que não têm um impacto tão grande, né, que não causam um transtorno, uma síndrome, ou se suicida, ou depressões, algo tão assim grande, mas de alguma forma algum impacto sempre tem que tá ligado a esse período, né, a essa experiência do ventre materno. Desde pequenas coisas mesmo, né? Tem relatos de pessoas que falam que cada vez que vai comprar alguma coisa, tem que comprar 2 coisas iguais. Como se tivesse que comprar para alguém, né? Que é pro seu gêmeo. Eu poderia aqui relatar vários outros sintomas ou comportamentos gerados, né, por essa experiência, né? O que foi um impacto menor, ou até essas que eu já citei aqui, que tiveram um impacto maior dessa experiência. Durante uma constelação, a gente identifica, né, uma questão do gêmeo, do gemelar lá, e dessa projeção desse gêmeo, por exemplo, no marido, no amigo, na mãe, né? Então, relações conflituosas podem ter sido geradas por causa da projeção que a pessoa fez do gêmeo nessa pessoa. E numa constelação se apresenta muitas vezes esse gêmeo, né, esse irmão, que inclusive tem a questão até dele não ter sido visto, não ter sido excluído, né, porque a mãe nem soube da existência, né? Então tem a questão da exclusão, e quando tem uma exclusão fica aquele buraco, né? No vídeo aqui que eu trouxe anteriormente sobre a constelação, e falo um pouco sobre esse alinhamento dos nossos ancestrais e das exclusões, né, que podem acontecer e trazem disfunções. Tem até do próprio aborto ali, né? E então é um assunto bem complexo, bem novo, mas que pode se apresentar numa constelação ou não, né? Dependendo da técnica que está sendo utilizada. É muito difícil identificar um gemelar numa constelação com representantes, por exemplo, a não ser que utilize uma técnica dentro da representação para identificar, né? Hoje, como está sendo mais falado já no meio da constelação, então está se usando mais essa técnica para conseguir identificar. E aí, o que é necessário depois disso tudo, né? Além da inclusão, da elucidação disso tudo, né? Tudo isso já traz melhoras em vários aspectos, né? Algumas disfunções que foram criadas por essa exclusão, mas a pessoa, imagina, a gente nasceu e cresceu com um comportamento ligado a essa informação que estava lá registrada no inconsciente, e a viveu durante anos. Então, por exemplo, não se relaciona com as pessoas profundamente, sempre no raso, né? Então nunca casou, nunca teve, sempre foi tudo muito raso, justamente por causa desse significado que estava lá no inconsciente. Então não é fazendo uma constelação, não é só elucidando tudo isso que da noite pro dia ela vai começar amanhã se relacionar profundamente e com mais facilidade e fluidez. Tem todo um comportamento que foi instalado, que depois é necessário também acompanhar para ter uma mudança.
né? Que pode ser com uma terapia, pode ser com uma ressignificação. E essa ressignificação é ali também, não é da noite pro dia, porque foi algo instalado durante anos. Mas existe como ressignificar tudo isso, existe como melhorar e mudar, né, os comportamentos que foram criados a partir dessa síndrome, mas a elucidação e todas essas informações já é um grande passo.